E agora vamos ver como é que a gente faz a parte de venda de mercadoria, tá? Então, eu estou lá no caixa do meu restaurante, tá? Eu vou clicar aqui em vendas, tá? Então, essa é a tela de vendas. Aqui a gente está configurado. Isso aqui é a configuração, tá? Para pedir mesa. Então, se for um hotel que não trabalha com mesa, essa pergunta não aparece, vai aparecer só apartamento, tá? Para ficar uma coisa mais genérica, eu cadastrei aqui que ele pode pedir mesa e apartamento, tá? Então, aqui do lado, ele vai mostrar todos os consumos que estão em aberto, tá? Então, tudo que tiver em aberto, ele vai abrir aqui do lado, tá? Então, vamos fazer um consumo. Por exemplo, vamos supor que o cliente do apartamento 120 chegou lá no restaurante e fez um pedido qualquer. Então, o caixa vai vir aqui, lançar. Quando ele não controla a mesa, ou quando para não faz diferença da mesa, e a gente sabe o apartamento do cliente, normalmente o pessoal usa mesa 120, apartamento 120, tá? Então, na hora que ou se ele estiver numa mesa específica, vamos supor que ele está na mesa 1 ou na mesa 5, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, mesa 5, apartamento. Ele sempre vai perguntar se eu vou abrir um novo cupom, porque eu não tenho cupom aberto para essa mesa, tá? E o apartamento 120, tá? Ele traz o nome do cliente aqui, ele traz o tipo de pensão, que ele é café da manhã, traz o localizador da reserva dele, traz até a placa do carro dele aqui, tá? E a data de saída, que é para o caixa ficar ligado aqui, para não deixar pendente nada para esse cliente aqui, se for o dia da saída dele, tá? Apesar de que o sistema não deixa, uma vez que abriu um consumo aqui no ponto de venda, o sistema não vai deixar ele lá na recepção sair sem pagar esse consumo. Porque na hora que ele tentar tirar um extrato desse cliente lá na recepção, o sistema vai alertar que ele tem um cupom pendente no ponto de venda restaurante, tá? Então é uma segurança que não tem como o cliente ir no restaurante, fazer um consumo, correr na recepção e não pagar aquele consumo que ele acabou de fazer, porque isso já fica sensibilizado na conta dele. Aqui a gente tem o vendedor, que vai ser o garçom. Vamos colocar aqui Paulo, por exemplo. O produto, eu posso escrever o nome do produto. Vamos supor que ele queira um Aperol. Então, começo a escrever aqui, ó, APE. O sistema já vem aqui no cadastro de produtos, já mostra tudo que tem APE. Eu posso vir com a seta para baixo, tá? E dar um Enter. Então, veja que o produto já veio para cá. Então, se eu dar um Enter aqui, ele vem para observações. Eu posso escrever uma observação, aquela observação que eu falei antes, com sal, sem limão, com pimenta, do jeito que eu quiser. Posso escrever uma observação qualquer. E aqui ele vai pedir a quantidade desse produto. Então, eu quero 2 Aperol, por exemplo. Então, aqui, ó, abaixo ele já vai montando aquela continha, tá? Ele abriu aqui, ó, a mesa 5, o número do cupom, e já vai mostrando aqui o que ele está consumindo. Vamos supor que ele queira consumir também um abadejo. Então, vou colocar aqui, ó, ABA. Então, ele já vem aqui, ó, já filtra. Eu vou na seta para baixo aqui, ó, no teclado, para não precisar usar o mouse. É uma coisa interessante, tá? Ele acabou de imprimir o pedido na cozinha, tá? Então, aliás, desculpe, na cozinha não, no bar, que foi o Aperol, tá? Então, eu estou fazendo o lançamento. Se eu passar assim, eu fiz o lançamento do Aperol. Depois de 5 segundos, se eu não finalizar essa, essa, essa venda, ele automaticamente já manda para a cozinha, tá? Ou para a impressora de pedido, né? Que pode ser da cozinha ou pode ser do bar. No caso aqui, a impressora do bar. A gente tem um tempo de segurança, tá? A gente dá 20 ou 30 segundos. Se a pessoa demorar, o caixa demorar muito para lançar, ele já dispara o pedido. Caso o caixa seja rápido, ele vai juntar todos os itens daquele pedido e faz uma solicitação só na cozinha ou no bar, tá? Então, como eu estou explicando aqui, foi lento, então ele terminou já saindo a impressão lá do Aperol. Então, vou escolher aqui o abadejo. Eu vou querer esse abadejo sem sal, por exemplo, tá? E a quantidade seria uma, tá? Então, pedi o abadejo. Eu vou pedir também uma água mineral. Aliás, já veio para cá a meu pedido aqui, abadejo molho de camarão, tá? Vou querer pedir mais uma água mineral. Então, como eu saí do pedido, eu tenho que voltar aqui. Eu clico em cima do pedido aqui, vou aqui no vendedor, vou escolher quem é o vendedor, porque pode ser um outro garçom atendendo aquela mesma mesa. Então, vamos supor que eu seja o garçom
lá, Rodrigo, por exemplo. Aí o produto, vamos supor que seja uma água com gás, duas águas sem gás. Ok. E aí ele vai montando, e aí, por exemplo, esse garçom aqui, ele vai ter direito à comissão do que ele lançou, nesse caso, dessa água com gás. Então, o sistema separa o comissionamento pelo garçom que vendeu o produto, não quem abriu o cupom, nem quem fechou essa conta. Tá? Então, sempre é direcionado para quem fez o lançamento, quem fez a venda, propriamente dita. Então, aqui, ó, ele vai ficando as mesas abertas. Vamos supor que chegou lá alguém na mesa um que não é hóspede. Então aqui, ó, aqui onde tem mesa, eu vou colocar um. Ele vai perguntar se quer abrir um cupom novo. Não vou botar apartamento, porque é um passante, digamos assim, ou seja, um cliente avulso, tá? O vendedor, Rodrigo, que atendeu ele, por exemplo, vamos supor que ele pediu uma água mineral, tá? Duas águas minerais e pediu um filé mignon à parmegiana. Veja que eu vou escrevendo aqui, ó, FI. Quando ele estou aqui no código no produto aqui, quando eu começo a escrever, ele já faz a pesquisa e já acha para a gente aqui. Filé mignon à parmegiana, tá? Eu quero 2 filés. Ok? Muito bem. Terminou aqui, isso já foi impresso na cozinha, já foi impresso no bar e a gente está aguardando essa produção. O caixa lançou, foi feita a impressão dos pedidos nos pontos de entrega ou de produção, e aí o garçom vai pegar esse pedido quando ele estiver pronto e entregar lá para o cliente que fez a solicitação. Tá? Na hora que o cliente for sair, ou seja, vou pedir a conta dele, ele vai vir aqui, ó, e clicar na conta. Ah, eu quero a conta da mesa 5. Então ele vai vir aqui na mesa 5, clicou na mesa 5, vai aparecer aqui todos os itens daquela mesa, a gente vai clicar aqui em extrato, tá? Ou apertar a tecla F11. Tá vendo? A gente tenta evitar ao máximo usar o mouse, então F11 aqui ele imprimiria o extrato, tá? Dessa conta. Então, se a gente clica aqui, ele imprimiu o extrato e a gente vai apresentar o extrato para o cliente. Então, esse extrato é apresentado para o cliente e, e o cliente, vamos supor que o cliente questionou assim, olha, aqui tem duas águas mineral, mas eu não tomei duas águas mineral, só tomei uma água mineral. Então, o caixa tem o poder de fazer um estorno nesse item. Então, ele vai vir aqui, clica na conta do cliente aqui, ela abre aqui na parte de baixo, ele vai aqui na água mineral e ele vai clicar aqui, ó, cancela item, tá? Ou apertar a tecla F8. Uma vez feito isso, ele traz o produto que está marcado aqui, né? Eu marquei primeiro água mineral sem gás, tem dois. Aí ele pergunta quantos eu quero estornar. Vou estornar um, por exemplo. E por que você quer estornar? Cliente recusou, por exemplo. Recusou, ok. Uma vez feito isso, é impresso um cupom de cancelamento lá no ponto de venda, só para a gente ter esse controle, tá? E a gente vê que a conta dele agora ó, só tem uma água mineral, não tem mais duas águas minerais, tá? Então, o cliente, eu imprimo o extrato dele novamente, ele confirmou, assina, é sempre interessante ele assinar. No caso desse caso aqui, que é um cliente e um hóspede, que ele vai assinar a conta para pagar depois, e aí eu posso vir aqui para a opção de fechar conta. Tá? Então, aqui em fechar conta, esse cliente vai pagar como? Aí o cliente não vai pagar lá na frente da recepção, no caixa do restaurante. Ele vai assinar para pagar depois. Então, a gente escolhe a opção faturado. Tá? Só um parênteses, na maioria dos hotéis, ele não tem caixa nos restaurantes. Tá? Então, sempre tudo é pago na recepção. Então, não vai aparecer essas formas de pagamento todas aqui, apenas faturado. Tá? Nos hotéis que tem um caixa no restaurante, ou seja, que recebe cliente avulso, e que faz o pagamento direto no restaurante, então ele vai abrir as opções aqui de pagamento, tá? De acordo com o contrato que ele tiver, com cartão de crédito, seja lá com o que for. Tá? Então, no caso aqui desse cliente, ele é faturado, porque ele vai assinar essa comanda, e assinou. Eu vou dar OK aqui, tá? Aí eu dou Enter, Enter, e ele abre a opção aqui de fechar a conta. Então, vou ver aqui em fechar, pode ver que a mesa 5 foi embora, tá? Se eu for aqui no Xenis, tá? E vier aqui no extrato e pedir aqui a mesa, o apartamento 120, que foi aquele que estava na mesa 5, tá?
A gente tem essa primeira conta dele. E a segunda conta é o que ele acabou de consumir aqui no restaurante, tá? Uma água com gás, dois aperol e um abadejo ao molho de camarão, tá? Então, aquela conta que ele assinou lá no ponto de venda já está aqui no front, né, no Xenios, para ele fazer o pagamento quando ele for fazer o checkout, tá? Vamos simular agora um outro pagamento de um cliente, aquele cliente que não é hóspede, tá? Então, ele não é hóspede, então ele entrou aqui, mesa 1, ele não é hóspede, tá vendo aqui aquele UH9999, quer dizer que ele não é hóspede, mas ele quer pagar a conta dele. Então, eu vou ver aqui, ó, imprimo o extrato, mesma coisa, apresento para ele, ele vai lá e diz, não, eu vou pagar com Pix, um exemplo, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, fecha a conta, tá? Nesse caso, a gente tem uma integração com o Pix através de uma empresa chamada Shipay, que é do Itaú, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a forma de pagamento, o Shipay, tá? Que é uma integração que a gente tem direto com o Pix, então não precisa você validar o pagamento, se o cliente pagou, entrar no extrato, nada. O sistema todo automático, tá? Então eu escolhi aqui a forma de pagamento, o Shipay. Eu escolhi Shipay aqui para pagar com Pix, mas eu poderia pagar com dinheiro, com cartão de crédito, né? E diversas outras formas de pagamento. Aqui é só para mostrar a integração que a gente tem com o Pix também. Então, eu escolhi aqui a forma de pagamento Shipay, vou clicar aqui em fechar, e aí ele vai abrir uma opção aqui, ó, que eu posso ter diversas carteiras digitais. Além de Pix, a gente consegue integrar com PicPay, PagSeguro, AMI. Então, todas as carteiras digitais, a gente tem integração com ela também. No caso aqui, como é Pix, eu simplesmente vou clicar aqui em criar QR Code e ele me dá um QR Code dinâmico. Esse QR Code aqui, ó, ele está vinculado a esse valor, a conta do hotel ou do restaurante, tá? E o cliente não pode alterar nada nele. Então, eu vou pegar aqui o meu celular e vou simular aqui o pagamento desse Pix, tá? Então, apontei aqui meu celular, um total aqui ele já mostra para mim 149,60 e eu vou clicar em pagar a conta. Quando eu clico em pagar a conta, você vai ver que o sistema já vai detectar que esse pagamento foi feito, tá? Então, ó, detectou que o pagamento foi feito, ele emitiu a nota fiscal, tá? No caso aqui ele não emitiu porque a gente está com uma versão de teste, né? Mas ele emitiria a nota fiscal do cliente e encerrou a conta dele, tá? Então, assim, o Pix é bem seguro, né? Porque você não precisa validar nada, tá? O cliente pagou, a gente já sabe, já está na conta do hotel esse dinheiro, tá? Só simulando aqui para vocês, eu vou abrir uma outra mesa qualquer aqui, por exemplo, a mesa 2. Vou pegar um vendedor qualquer, vou pegar uma porção de mandioca frita, por exemplo, tá? E vou aqui, ó, fechar a conta. E vamos supor que esse cliente da conta 2 ele chegou no hotel, no restaurante, ninguém identificou ele como hóspede, abriu uma conta de um passante para ele normal, como conta 2. Na hora de fechar a conta, ele vai dizer, eu estou no apartamento 120, eu queria assinar essa conta, tá? Só que eu não vinculei a conta dele ao apartamento na hora que eu abri, tá? Mas não tem problema. O que que eu vou fazer? Na hora que eu vou fechar a conta e que eu digo aqui que eu quero faturado, o sistema vai entender que eu não vinculei a conta ao apartamento e vai perguntar para qual apartamento eu quero faturar, tá? Então, mesmo que a gente não identifique o hóspede na entrada, na chegada dele e na hora da saída, ele disser que quer pagar assinando, né, para ir para a conta dele, nenhum problema. Você fecha o faturado normal e o sistema vai perguntar qual é o número do apartamento que eu vou faturar. Vou faturar por 120, ele traz o nome do hóspede aqui, as observações, ok, eu vou vir aqui e fechei a conta dele, está lá no 120. Ao contrário, também é verdade, tá? Então, vou abrir aqui uma mesa 3, vamos colocar apartamento 120, botar um vendedor, vou vender qualquer coisa aqui, vou pegar uma marula, por exemplo, uma dose de amarula, tá? E aí, na hora do pagamento, aí o cliente diz, eu vou querer pagar, eu não quero assinar aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu clico aqui na conta dele, mesmo eu vinculando aqui o, a mesa 3 ao apartamento 120, se na hora de fechar a conta eu indicar uma forma de pagamento que não seja faturado, o sistema vai fechar essa conta e entrar esse dinheiro, esse crédito, esse cartão, esse Pix no caixa do
da pessoa que fez o fechamento da conta. Então, vamos supor, aí ele vai pagar com Elo Crédito. Tranquilo. Então, você vai ver aqui, ó, Elo Crédito, fechar a conta. Isso aqui é uma marula, né? Então, vou fechar aqui a conta. Então, mesma coisa aqui da nota, né? Que não está feito para emitir. Então, eu fechei aqui uma marula que, a princípio, eu tinha aberto aqui a mesa, no mesa 3 no apartamento 120. Tá? Se eu for lá no apartamento 120 e tirar o extrato dele novamente, você vai ver que não tem essa marula, tá? Por quê? Porque ele já pagou essa marula lá no restaurante. Se eu tivesse fechado ele a faturar, então ele estaria aqui para o cliente pagar posteriormente na hora do check-out dele.